Well, we are so blessed to be here. We have 30, 40 degree weather. Nós estamos bem abençoados aqui porque deixamos um tempo, né, um clima de 34 graus Fahrenheit, né? To the upper 70s. So we're thankful to be here. E chegamos aqui nos 70, né? Então, assim, glória a Deus por isso. You know, I was thinking about what David wrote. E aí eu estava pensando sobre o que Davi escreveu. He said, better is one day in his courts Ele disse o seguinte: é melhor um dia na casa do Senhor than 1,000 elsewhere. do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Of all the places that we could be in the world, De todos os lugares em que podemos estar no mundo, of all of the things that we could be doing this evening, e entre todas as coisas que nós poderíamos estar fazendo essa noite, we have seized upon the opportunity nós queremos aproveitar essa oportunidade to gather together as the family of God, brothers and sisters in Christ, de nos reunir com o corpo de Cristo to worship God, para adorar a Deus, to celebrate all that He is para celebrar tudo que Ele é and all that He has done, e tudo que Ele tem feito. to encourage one another in the faith, E aí podemos encorajar um ao outro na fé, to bear one another's burdens, e ajudar, né, a suportar o fardo uns dos outros, and to study God's Word together. e estudarmos a palavra de Deus juntos. If you would, turn with me in your Bibles to Ephesians chapter 5. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Diz assim, Efésios 5, do 15 ao 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Let's pray once more. Vamos orar mais uma vez. Father, we thank you for this opportunity to gather together tonight. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos essa noite. God, we thank you that you have spoken, Senhor, nós queremos que o Senhor fala that you have spoken through your word. e que o Senhor fala através da tua palavra. As with any time that we open up your word, Senhor, abençoe esse tempo em que nós abrimos a tua palavra. whether we're reading it or listening to it, Seja sempre que nós estivermos lendo ou ouvindo a tua palavra, we want to have ears to hear what the Spirit would want to speak. nós queremos ter ouvidos para ouvir o que teu Espírito diz à tua igreja, em nossos corações. Lord, we ask that you would help us to not only be hearers of the word, E o Senhor nos ajude hoje a sermos ouvintes da tua palavra, but by the power of the Spirit to be doers. e não só isso, mas pelo poder do teu Espírito Santo, sermos aqueles que também praticam a tua palavra. In Jesus' name. Do nome de Jesus, amém. So we begin with those words, see then. Então nós começamos com essa palavra, né? And we take notice of those words because it's important that we establish context for the passage that we're studying tonight. Aham. Ele começa com a palavra assim, tenham cuidado. É exatamente com essas palavras que começa esse texto. E são palavras importantes para nós prestarmos atenção nelas. Paul is writing this letter to the believers in Ephesus. Paulo escreve esta carta aos cristãos em Éfeso. It's possible that this letter would have been read not only by the church in Ephesus, E é possível que essa carta não foi apenas lida na igreja de Éfeso, but also surrounding churches as well. mas também por todas as igrejas próximas a Éfeso.
He is writing this letter during his first imprisonment in Rome, E ele escreve essa carta na sua primeira prisão na cidade de Roma. where he served a 2-year detention in a rented house. Ele estava detido por 2 anos, né, nessa casa. During this time, he would write the prison epistles. E esse é o tempo conhecido em que Paulo escreve as cartas da prisão. Among this letter to the Ephesians, he also wrote Colossians, Philippians, and Philemon. E nesse momento ele escreveu, além de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. The book of Ephesians can be divided into 3 sections. O livro de Efésios pode ser dividido em 3 seções. In chapters 1 through 3, Paul deals with the believer's wealth. Dos capítulos de 1 a 3, Paulo lida com a riqueza do cristão. This wealth does not have to do with physical blessings that are temporary, E essa riqueza do cristão, ela não é física ou temporária, but with spiritual blessings, mas são bênçãos espirituais. spiritual resources that are eternal. São recursos espirituais que são eternos. That those who know Jesus Christ Para que todos os que conhecem Jesus Cristo and have a relationship with Him, tenham um relacionamento com Ele. both have and enjoy. E não só isso, mas ter esse relacionamento e curtir ao máximo esse relacionamento. And this section has to do with doctrine. E essa seção de 1 a 3 tem a ver com doutrina. The second section is chapters 4 through 5. A segunda seção são os capítulos 4 e 5. This section has to do with the believer's walk, E aí, essa seção tem a ver com o caminhar do cristão. how the Christian is to live. Como que o cristão deve viver? In chapter 6, Paul deals with the believer's warfare. E no capítulo 6, Paulo lida com a luta espiritual do cristão, a guerra espiritual do cristão. And leading up to the verses that we're going to take a look at this evening, E isso, então, nos leva aos versículos que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Paul has been talking about the believer's walk. Paulo ele está preocupado com o caminhar do cristão. And tonight we read of how Paul, as he's writing to the believers in Ephesus, E aí, essa noite, ao nós meditarmos no que Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, challenges them and tonight challenges us. assim como desafiou a eles, nos desafia hoje também, To walk circumspectly. para caminhar de forma cuidadosa. But notice first that word walk. Mas antes, presta atenção nessa palavra, caminhar. It speaks of the life that we live, Caminhar tem a ver com a vida que nós vivemos. and we see a number of different ways that the believer's life is characterized in Scripture. Nós vemos de várias maneiras como a vida do cristão é caracterizada pelas Escrituras. It's characterized not only as a walk, but a race. Mas também não só como ele caminha, mas também como ele cresce. And not only as a race, but as a war. E também como e também quando que há uma luta, né? Ele vive uma luta. In Genesis chapter 5, verse 24, Em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, Moses, as he's writing, speaks of a man named Enoch. então Moisés ele nos escreve acerca de um homem chamado Enoque. And I love what it says about Enoch. E eu amo o que ele diz sobre Enoque. It's very simple. It says that he walked with God and then he was no more because the Lord took him. É muito simples, ele diz lá, Enoque caminhou com Deus e Deus o tomou. I don't believe that there's any greater compliment that we can pay to each one of us Eu não acredito que haja nenhum complemento, né, necessário aí. than for it to be said that you and I have walked with God. Então, que nós vivamos vidas, né, como Enoque, de que nós somos conhecidos por caminhar com Deus. I think of the prophet Amos. Eu penso no profeta Amós. Amos was from a town called Tekoa. Amós era de uma cidade chamada Tecoa. It was in the southern kingdom of Judah. E ali ele estava no reino do sul, no reino de Judá. He was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit. He was a farmer. Ele era um fazendeiro, ele cuidava de ovelhas. And in a moment of time, God, by His grace, called him to the ministry. E num determinado momento da sua vida, Deus o chama para o ministério. Amos describes it as the Lord, in that moment of time, took him. E
e ele é descrito como o homem que, num certo momento do tempo, Deus o tomou. And God called him to the northern kingdom of Israel. E Deus, a respeito do reino do norte de Israel, And the Lord gave him a message to preach. Deus deu a esse profeta uma mensagem para pregar. And God, by his grace, through the prophet Amos, called Israel to repentance. E Deus, através do profeta Amós, chamou a nação de Israel ao arrependimento. He was calling them back to himself. Deus estava usando o profeta para chamar seu povo para si. And in Amos chapter 2, verse 2, E em Amós, capítulo 2, versículo 2, the Lord, through his prophet, o Senhor, através do seu profeta, asked Israel this question. ele Asked Israel this question. ele pergunta a Israel essa pergunta. Can two walk together unless they be in agreement? Ele diz o seguinte: será que dois podem andar juntos se não tiverem comum acordo? The answer to that question is no. E a resposta a essa pergunta é não. Two cannot walk together unless they be in agreement. Dois não podem caminhar juntos se não houver um comum acordo entre eles. And Israel, at this time, was no longer walking with God. Israel, nesse momento, não estava andando com Deus. And God is calling them back to himself. E Deus está chamando-os de volta para caminhar com Ele. They are not walking in agreement with God. Eles não estavam caminhando em concordância com a vontade de Deus. And there was a time in all of our lives when we also were not walking in agreement with God. E há um tempo em todas as nossas vidas em que nós não estamos caminhando certo com Deus. As with Israel, we were living in rebellion with God. E assim como Israel, são momentos em que nós estamos em rebeldia com Deus. But the moment that we receive Jesus Christ as Lord and Savior, Mas no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, turning from our sin and trusting in His finished work on the cross and not my own, naquele momento em que nós demos as costas para o pecado e confiamos em Deus, I am redeemed. nós somos redimidos. I am forgiven. Eu sou perdoado, você é perdoado. I am made a part of the family of God. E nesse momento nos tornamos parte da família de Deus. And that relationship is now characterized as a walk. E esse relacionamento com o Senhor agora é caracterizado por uma caminhada. Are you walking in agreement with God? Você está caminhando hoje em concordância com Deus? Maybe you know Jesus, Você conhece Jesus, but are you walking in agreement with Him? mas você pode conhecê-lo, mas você está caminhando em concordância com Ele? That word walk speaks of fellowship. A palavra caminhar fala de comunhão, It speaks of companionship. fala de companheirismo. And even though at times in our Christian walk, E mesmo que em momentos da nossa vida cristã, it may seem unspectacular, parece assim espetacular, let it be said that nevertheless, vamos dizer que, contudo, there is forwardness in our walk with Christ. nós falhamos muito na nossa caminhada com Cristo. Because the truth is, I'm either going forward or backwards. A questão é, ou nós estamos avançando ou nós estamos andando para trás. If I come to a place in my walk with the Lord that I am idle, Aí? idle, Aham. Se eu venho nesse momento com o Senhor e que eu me distraio, I'm going backwards. é como se eu andasse para trás. And His invitation today is that we begin to walk with Him again. E o convite do Senhor para nós é que nós decidamos querer andar com Ele novamente. Though as believers we once walked according to the course of this world, Como cristãos, nós não caminhamos mais de acordo com o curso desse mundo. Paul lays out in Ephesians that we are to walk in unity. Paulo, ele fala em Efésios que nós agora, como cristãos, andamos em unidade. We are to walk in purity. Nós andamos em pureza. We are not to walk as the Gentiles walk in the eyes of God. Nós não andamos como aqueles que não conhecem a Deus. We're to walk in love. Nós caminhamos em amor. To walk as children of light. Nós caminhamos como filhos da luz. To walk in harmony. Nós caminhamos em harmonia To walk in victory. e caminhamos em vitória. Not only does Paul say that we are to walk, but we are to walk circumspectly.
Por isso Paulo nos diz que nós caminhamos e não apenas caminhamos, caminhamos cuidadosamente. And that word in the Greek is the word acrobos. E essa palavra no grego é a palavra acrobos. It's where we get the word acrobat. É da mesma origem da palavra acrobata. And the picture there is someone who's giving great care to the way in which they walk. E o sentido da palavra é uma pessoa que tem muito cuidado no modo que ela caminha. They're not walking carelessly, but cautiously. É uma pessoa que não está andando de qualquer jeito, é uma pessoa que está tomando muito cuidado como está andando. They're giving careful attention Ela está prestando atenção no que está fazendo. to potential dangers and deception. É uma pessoa que ela cuida de forma a saber quais são os enganos, né? As armadilhas que estão próximas. Whether this comes from the world in which we live, Sejam elas que vêm vindo do mundo onde nós vivemos, our own flesh that we war with daily, seja da nossa própria carne que combate, que nós lutamos todos os dias, or Satan. ou Satanás. I'm looking at the circumstances Eu estou olhando as circunstâncias quando eu caminho com cuidado. and the consequences E também as consequências da minha caminhada. before I act or make a decision. Antes de eu dar um passo, de eu agir, tomar uma decisão, And I am viewing those circumstances and consequences through the lens of the truth of God's word. eu olho para as circunstâncias e para as consequências através das lentes da palavra de Deus. And Paul continues that we are to walk circumspectly, not as fools, but as wise. E é por isso que Paulo nos falando, tenham cuidado de andar como sábios e não como tolos. Redeeming the time in the days of evil. Remindo o tempo porque os dias são maus. And tonight I want to discuss 3 ways in which we are to walk circumspectly. E o que eu gostaria de fazer essa noite é de falar 3 modos que nós podemos caminhar cuidadosamente. And the first is that of redeeming the time. A primeira delas é redimindo o tempo, remindo o tempo. Well, let's ask this question first. Vamos fazer essa pergunta primeiro. How do the foolish view time? Como que o tolo ele enxerga o tempo? Now, if we're to be honest, we're all capable of being foolish when it comes to how we view time and spend it. E para falar a verdade, todos nós podemos ser tolos quando nós, em relação ao nosso tempo. In Proverbs chapter 27, verse 1. Em Provérbios 27, 27, verse 1. Provérbios 27, versículo 1. Don't boast about tomorrow, Não se gabe, não se orgulhe sobre o amanhã, diz lá. for you do not know what a day may bring. Porque você não sabe o que o dia trará. James addresses this in James chapter 4, verses 13 through 16. Em Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 em diante, ele fala dessa forma. He says, now listen, Ele fala, ouçam, you who say, você que diz, today or tomorrow we will go to this or that city. hoje e amanhã eu irei para essa e aquela cidade. Spend a year there. Vou passar um ano ali. Carry on business and make money. Eu vou fazer muitos negócios e ganhar muito dinheiro. Why, you do not even know what will happen tomorrow. Ele diz, mas você nem sabe o que vai acontecer amanhã. What is your life? O que é a sua vida? O que é a nossa vida? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. É como nós estamos por um tempo e depois desaparece, né? Desaparecendo. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Ao invés de dizer assim, você deve falar, se for a vontade de Deus, eu vou fazer isso ou aquilo. As it is, we boast in your arrogant scheme. Então, ao invés de nos gabarmos na nossa arrogância, All such boasting is evil. isso é mal, né? Isso é uma coisa muito maligna. Now, what Paul or what is being said there is not that we can't plan. Paulo não está dizendo que nós não podemos planejar as coisas. Nós podemos, sim, devemos. It's not that we can't look forward. Nós, sorry? Forward.
Podemos olhar adiante, sim. But I'm holding that plan or whatever it is that I'm looking forward to with open hands. Mas é como se tudo que nós planejamos, nós entregamos nas mãos de Deus. Nós andamos com mãos levantadas. The attitude is the will of the Lord be done because I don't know if I will have tomorrow. Porque nós planejamos todas as coisas e falamos o que eu quero é a vontade de Deus e não a minha. You see, the foolish see time as having no value. Então o tolo, ele olha para o tempo como se o tempo não fosse importante. They presume that they will have tomorrow. Ele assume que ele sempre vai ter o amanhã. So how do the wise view time? Como que então o sábio ele enxerga o tempo? I think of Moses' prayer in Psalm chapter 90. Eu acho que a oração de Moisés no capítulo 90, no Salmo 90, nos ensina isso. And in verse 12, Moses prays, teach us the number of our days that we may gain a heart of wisdom. No versículo 12, Moisés diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance sabedoria. The wise will contrast the shortness of this life O sábio, ao contrário do tolo, ele vai contrastar e vai dar valor a cada momento, a cada tempo que ele tiver, with God who is eternal. com Deus que é eterno. We may think that we will live forever in this body, Nós podemos pensar, eu vou viver para sempre nesse corpo, but we don't know at what moment we will stand before the Lord in eternity. mas a verdade é que nós não sabemos qual momento que nós estaremos diante do trono de Deus na eternidade. The wise understand that God is eternal and that He created time is outside of time. O sábio ele entende que Deus criou o tempo que está acima do tempo. Time is a precious gift to be valued. Então, o tempo é um bem precioso que deve ser valorizado. A precious gift to be stewarded. É como um presente glorioso que deve ser preservado. And the Lord desires that we use the gifts Deve ser administrado. E o Senhor, ele nos ordena fazer isso. energy, talents, and time E não só com o tempo, mas também com a energia, com os talentos, to serve others and for His glory. para que nós possamos servir uns aos outros para a glória dele. I believe that outside of our salvation, Sorry, can you say again? I believe that outside of our salvation, Eu acredito que fora da nossa salvação, time is the greatest gift that God has given to man. o tempo é o bem mais precioso que Deus deu para você e para mim. What do we value most in this life? O que nós damos mais valor nessa vida? One of the things that we can look at to determine what we ultimately value is how we spend our time. E a coisa que nós deveríamos prestar mais atenção é como nós estamos gastando o nosso tempo. Some time ago, I was with a really good friend of mine at a restaurant in town. Às vezes eu saio com um amigo meu e vou a um restaurante na cidade. And we were sitting around this very large grill. E aí nós estamos sentados ali e tem uma multidão, né, ao nosso redor. And as we were sitting there talking and enjoying ourselves, E ao nós estarmos ali conversando e aproveitando aquele tempo juntos, we noticed a family come out the door and sit down near us at this table. nós observamos que uma família entrou naquele local e sentou próximo de nós, numa mesa próximo It a was a nós. husband and wife and their small son. Era um marido, uma esposa e um filho pequeno. And from the moment that he walked into the door, E do momento que eles entraram pela porta, he was glued to his iPad. ele estava assim, com o olho grudado no iPad dele. And the chef came out. E aí veio o chefe, The chef, uhum. and he took his spatula and flipped an egg, broke it on the grill. Aí o chefe ele fez lá um ovo, né, na fritadeira dele. Took an onion, cut it in half, took out the middle, made a volcano out of it. Ele pegou a cebola, cortou no meio, saiu um vulcão do negócio, foi um circo, né? He's doing all these fun tricks and having fun. Eles estavam fazendo um monte de malabarismo com a comida, todo mundo que estava olhando estava se divertindo. We were enjoying the experience.
A gente estava curtindo um momento, aquela experiência diferente. But the boy never lifted his head from the iPad. Mas o menino não tirava os olhos do iPad dele. The husband and wife were talking, but he was watching something. O marido e a esposa conversavam, mas a criança estava grudada ali no tablet dele. He never ate his meal. Ele nem comeu a comida dele. And they took the meal and put it in a box and sent it home. Eles pediram para colocar a comida numa caixa e levaram para casa. Now he's small, he doesn't realize what is happening in that moment. Era uma criança pequena, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ao redor dele naquele momento. But his heart answered ours. Isso. His heart answered ours. Mas o coração dele está com nós. Yeah. O coração dele está com nós. Had become so distracted with lesser things. Porque nós nos tornamos muito distraídos com coisas menos importantes. That he missed the whole experience. E nós acabamos perdendo toda a experiência à nossa volta. He missed relationship with mom and dad, conversation. Aquela criança perdeu o relacionamento com o pai, a mãe, a todo aquele momento precioso que ele teve ali. He missed the experience of watching the chef prepare the food. Ele perdeu todo o malabarismo do chefe fazendo aquela comida. And I think of the well-known hymn, song. I think of the well-known song. E eu penso numa canção bem conhecida. It says, I just forgot the song. Acabou de esquecer. I'm sorry, my fault. Senhor, lembra ele. It talks about how prone we are to leave the God that we love. Essa canção ela fala assim sobre quão pronto nós estamos. Pronto, what? How prone we are to leave the God that we love. Yeah. Quão pronto nós somos para deixar o Deus que nós amamos. Né? How prone we are to allowing these hearts to become distracted. Como nós somos fáceis de deixar o nosso coração se distrair tão rapidamente. And we can miss out on relationship with others. De modo que nós perdemos o nosso relacionamento com as pessoas. We miss out on relationship with Jesus Christ. Nós perdemos o nosso relacionamento com Jesus Cristo. And we miss out on the experience of walking in the good works that God has planned beforehand for each and every one of us to walk in. E nós perdemos a experiência de caminhar nesse novo modo de vida que Ele preparou para nós, né, que nascemos de novo, caminharmos com Ele. If you don't know Jesus Christ this evening, Se você não conhece Jesus Cristo essa noite, time is the greatest gift He's given you. o tempo é o bem mais precioso que Ele nos tem dado. And tonight, E essa noite, the Lord is calling you to repent and trust in Jesus Christ. o Senhor está te chamando a se arrepender e confiar em Jesus Cristo. The Bible says today is the day. A Bíblia fala, este é o dia da salvação. Maybe you've walked away from the Lord. Talvez você é alguém que se desviou do Senhor, dos caminhos do Senhor. Don't put off getting right with God another moment. Então não apaga, né? Ou não se distraia para aquilo que o Espírito está falando, pensando que você vai voltar outro dia. The Bible says that it is appointed to man once to die and then judgment. A Bíblia fala que ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o julgamento, o juízo. And the wages of sin is death, and praise God for free gift of God. E também que o salário do pecado é a morte. Graças a Deus nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. The wise seek to redeem the time. O sábio, ele busca remir o seu tempo. And what's interesting about this word redeem, E o que é mais interessante sobre essa palavra de remir it's the same word that's used for what Christ has done for us. é a mesma palavra usada por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. In that He bought us out of the slave market of sin. Ele nos comprou do mercado escravo do pecado. He redeemed us by His blood that He shed on the cross. Ele nos redimiu com o seu sangue derramado naquela cruz. So to redeem
the time means to buy back the time. Então, assim como Jesus fez, nos comprando de volta com seu sangue, remir o tempo, ou redimir o tempo, significa comprar esse tempo de volta. I can't go back in time, though many of us may wish that we could. Eu não posso voltar no tempo, vocês não podem voltar no tempo, But I can buy back the time. mas eu posso comprar esse tempo de volta, In the sense that I make the most of every opportunity. no sentido de que agora em diante eu vou aproveitar cada oportunidade que eu tiver. How many of you like a good sale? Quantos de vocês gostam de uma boa promoção de uma loja? The clearance rack. Right? Especially after Christmas. Principalmente na época do Natal, né? Os preços ficam bons. And how many times have you been in that clearance rack? Depois do Natal que os preços abaixam, né? E quantos de vocês já foram, né, aproveitar o que sobra do Natal, não é? And you saw this item for sale. Aí você vê ali aquele item, né, que está em promoção, o preço caiu bastante. And you thought to yourself, I don't know if that price is going to be the same tomorrow. Então vamos dizer que você está vendo esse item que você queria tanto, que está num bom preço hoje, mas aí você fala, talvez eu compre depois. So I made the most of the opportunity. Talvez você não encontre ele. Então você tem que aproveitar o agora. Você tem que aproveitar o tempo. And I purchased the item with that in mind. Então quando eu compro esse item com isso em mente, eu estou remindo o tempo. Eu não quero perder a oportunidade. So it's with this same eagerness. Então é com esse mesmo coração, essa mesma disposição That we have to make the most of every opportunity. que nós fazemos de cada oportunidade. Opportunities to tell someone else about Jesus. Às vezes você encontra uma pessoa e você só tem aquele momento para falar para ela de Jesus. Opportunities to serve the Lord. Você tem só essa vida para servir o Senhor. Opportunities to be a blessing to someone. Você tem a oportunidade de abençoar outra pessoa. To encourage someone, to show compassion, to comfort someone. Para encorajar alguém desanimado, para orar com alguém aflito, para fazer diferença na vida de uma pessoa. And not only do we know when we will step into eternity, Nós sabemos que nós estamos caminhando a eternidade, para a eternidade. but we don't know when those around us will step into eternity. Sorry. We don't know when those around us. Yeah. Porque nós não sabemos, embora nós tenhamos certeza nosso destino, a gente não sabe se as pessoas estão indo para o céu ou não. The first time I stood in front of the judge, I was 11 years old. A primeira vez que eu fiquei diante de um juiz, eu tinha 11 anos de idade. I was convicted of the crime and did community service. Eu fui convicto de um crime, né? Eu fui condenado, vamos dizer, de um crime e eu tinha que fazer um serviço para a comunidade. Not learning from that experience, I found myself before a judge again at the age of 13. E aí, não aprendendo com a minha primeira oportunidade, eu me deparei com o juiz de novo na idade dos 13 anos. I was given an indeterminate sentence. E aí foi me dada uma sentença indeterminada. A definite time of 18 months. Bom, eu teria 18 meses. And then at the end of that 18 months, I would go up for review for parole. Eu teria que voltar para uma revisão, né, para uma conversa. I was lost and without hope. Eu estava perdido, eu não tinha a mínima esperança. I had gone to a number of Bible studies while I was in jail. Eu fui, enquanto eu estava preso, por vários estudos bíblicos, But I had yet to receive Christ. mas eu tive que receber Cristo. But at the age of 15, Desculpa. Eu rejeitei receber a Cristo. Então, na idade, quando eu tinha 18 anos, I sat with 3 or 4 other young men eu estava com 3 ou 4 jovens rapazes for a Bible study. para um estudo bíblico. And the man that was filling in for the person that led the Bible study had never been there before. E a pessoa que estava ocupando o lugar da pessoa que ia dar o estudo bíblico, ela nunca esteve naquele lugar antes. There was one moment, E aí havia apenas esse único momento, one opportunity. apenas essa única oportunidade. I don't know what fears filled his heart as he sat behind the razor wire.
Eu não sei quais foram os medos que encheram seu coração ao eu me levantar. I don't know what anxiety he had. Eu não sei quais eram as ansiedades que ele tinha, But with the love of God filling his heart, mas eu senti o amor de Deus enchendo o coração dele. and compelled by the love of Christ, E compelido por aquele amor de Cristo, he stepped out by faith into the opportunity. ele deu esse passo de fé naquela oportunidade que ele teve. And that night he shared the gospel with us. E ele compartilhou o evangelho conosco. That night I received Christ and my life was radically transformed. E foi naquela noite que eu recebi a Cristo e fui transformado radicalmente. That man, I never saw that man again. Eu nunca mais vi aquele rapaz novamente. One moment, one opportunity. Um momento, uma única oportunidade. And I look forward to thanking him E eu anseio um dia poder agradecê-lo, for redeeming the time porque ele soube remir o tempo. and making the most of an opportunity. E ele aproveitou ao máximo a oportunidade que ele teve. So why redeem the time? Então, por que remir o tempo? Notice what Paul says, for the days are evil. Observe o que Paulo diz, porque os dias são maus. We must keep in mind the days in which we live. Nós temos que ter em mente os dias nos quais vivemos. And the time is short. E o tempo é curto. This will help us keep perspective É isso que nos ajuda a manter a perspectiva correta and therefore make the most of every opportunity that the Lord gives us in a day. e nos fazer aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá num dia. We live in a time when so many are calling good evil and evil good. Nós vivemos num tempo que muitos chamam o que é bom mal e o que é mal bom. When we begin to compromise, Quando nós começamos a nos comprometer com pecados, we can find ourselves slowly lowering the standards. nós acabamos nos encontrando diminuindo os padrões de Deus. We become desensitized. Nós começamos a ficar não mais sensibilizados. Our hearts become hardened by No- the deceitfulness of sin. O nosso coração começa a ficar endurecido por causa do engano do pecado. And we're no longer concerned or burdened. E aí nós não sabemos mais o que é andar com cuidado, nós não nos importamos mais. We think to ourselves, I'll live my life and I'll let them live theirs. Nós começamos a pensar, eu só quero viver a minha vida e cada um viva a sua. All the while, in a given day, E de repente, num determinado dia, 186,671 people will die. quase 187 mil pessoas morrem, né? Aproximadamente 187 mil pessoas morrem por dia. And they will spend eternity somewhere, either in heaven or hell. 187 mil pessoas, elas vão passar a eternidade em algum lugar, ou no céu ou no inferno. How easily we can begin to value things over relationships. E nós não nos importamos com essas coisas, e nós nem com relacionamentos. Not only can we find ourselves growing numb to the evil around us, E aí nós começamos a sentir que o nosso coração está calejado e insensível, né, para todas as coisas à nossa volta. but we can even find ourselves participating in it. E nós nos encontramos, né, e nem percebemos que nós estamos misturados, participando das mesmas coisas. We allow our feelings, Nós permitimos que os nossos sentimentos, that which is always changing, que estão sempre mudando, to become the standard, se tornem o centro. rather than that which never changes, Ao invés disso, o centro deveria ser aquilo que nunca muda, the absolute truth of God's word. a verdade absoluta da palavra de Deus. We can begin to push our relationship with the Lord to the side. Nós começamos a nos afastar do nosso relacionamento com o Senhor, o deixamos de lado. We stop seeking Him in the day to day. Nós não buscamos mais Ele diariamente. We can become callous E isso nos torna calejados, insensíveis. and find ourselves no longer seeking the Lord as it relates to how He might use us that day. E nós não nos importamos como Deus pode nos usar naquele dia. There's three things that can keep us from redeeming the time. Há três coisas que nos impedem de remir o tempo. Not having a biblical perspective on time, Não ter uma perspectiva bíblica sobre o que é o tempo,
And thus we use it foolishly and we waste it. É claro, usar o tempo de forma errada e desperdiçar o tempo. And do the very thing that Satan would love more than anything. E fazer aquilo que Satanás, né, quer que a gente faça mais do que qualquer outra coisa. And that is that we make no eternal impact for God's kingdom in this world. Mas quando você tem consciência, né, do valor do tempo e de que você pode impactar esse mundo para a glória de Deus para sempre, The second thing that can keep us from redeeming the time is living in the past. a gente faz diferente. A segunda coisa que nos impede de remir o tempo é ficar olhando para o passado. Paul writes in Philippians, Paulo escreve em Filipenses: "Brethren, I do not count myself to have apprehended. Irmãos, eu não digo que eu já alcancei, But one thing I do, mas uma coisa eu faço. forgetting those things which are behind, Eu deixo as coisas que ficam para trás and reaching forward to those things which are ahead. e avanço para aquelas que estão adiante de mim. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." E eu avanço para esse prêmio celestial de Deus em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. What was Paul's priority in life? Qual era então a prioridade de Paulo na vida? Christ. Cristo. He was to everything else in his life revolved around, not something or some other person. Ele queria que tudo na sua vida tivesse a ver com Cristo. Paul made his spiritual growth the priority. Ele queria que o seu crescimento espiritual fosse a prioridade da sua vida. It's very hard to walk forward when all you do is look back. É muito difícil você avançar adiante quando tudo que você faz é olhar para as coisas que ficou para trás ou você fez no passado. I love what one man said. Eu amo o que o homem disse. Don't let anything behind you interfere Não deixe com que nada atrás de você interfira, with your present progress or future efforts. seja no seu progresso presente ou futuro. The third thing that can keep us from redeeming the time is worrying about tomorrow. Então, a terceira coisa que nos impede de remir o tempo é se preocupar com o amanhã. In Matthew chapter 6, verses 33 to 44, or 33 to 34. Acts 6. Matthew. Ó, Mateus capítulo 6, But seek first the kingdom of God and his righteousness, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, and all these things will be added to you. e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Jesus said, so don't worry about tomorrow, Então, Jesus ele diz: não se preocupe com o amanhã, for tomorrow will bring its own worries. porque o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Today's trouble is enough for today. Os problemas de hoje são suficientes para o dia de hoje. How else can we walk circumspectly? Então, como mais podemos andar de forma cuidadosa? Redeeming the time. Remindo o tempo. And second, understanding what the will of the Lord is. E segunda, entendendo qual é a vontade do Senhor. How are we to understand God's will? E como que nós podemos entender a vontade de Deus? Where do we find God's will? Onde nós encontramos a vontade de Deus? We find God's will in His Word. Nós encontramos a verdade de Deus na palavra de Deus. Am I submitting to and walking in obedience to God's Word? Então, eu estou andando em obediência e concordância com a palavra de Deus, sim ou não? When met with a difficult situation, Quando eu encontro uma situação difícil, some temptation, alguma tentação a decision, ou uma decisão a ser tomada, is my first response a minha resposta primeira to ask this question: é fazer essa pergunta: what does God's Word say about this? o que a palavra de Deus fala sobre isso? And if there's not an explicit command that can guide me, E se não existe um mandamento explícito, claro, sobre aquele assunto, aquela decisão, is there a biblical principle that I can apply to the situation? existe algum princípio bíblico que eu possa aplicar nessa situação, To the decision I'm about to make? para essa decisão que eu estou prestes a fazer? I want to encourage us tonight to think Bible. Eu quero encorajar a todos nós, essa noite, a pensar
no que a Bíblia diz. And God will never have to do something that is in contradiction to His Word. Porque Deus nunca vai querer que você faça alguma coisa que vá ao contrário, né? Que esteja oposto àquilo que a palavra de Deus diz. I believe that God is more committed to making His will known to us Eu acredito que Deus ele está mais comprometido em fazer a sua palavra revelada para nós than we are in trying to find it. do que nós tentarmos entendê-la ou compreendê-la. I think of Romans chapter 12, verses 1 and 2. Eu penso em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. As it relates to knowing and walking in God's will for our life. Em relação ao conhecer e o caminhar, né, na vontade de Deus para as nossas vidas. Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Paulo fala: eu vos rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, that you present your bodies as a living sacrifice, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifícios vivos, holy and acceptable to God, santos e aceitáveis a Deus, which is your reasonable act of worship. o que é o vosso culto racional. And be not conformed to the pattern of this world, E não vos conformeis, né, com este mundo, but be transformed mas transformai-vos by the renewing of your mind. pela renovação da vossa mente. Notice what Paul said, Observe o que Paulo diz, that you may prove para que você possa saber, provar what is that good and acceptable and perfect will of God. a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. His will A vontade de Deus is far better than anything that I could ever come up with on my own. é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa alcançar na minha própria força. His will is good, it is perfect, and it is acceptable. A vontade de Deus é boa, é agradável. And not only does He desire that we know it and not be ignorant of it, E Deus quer que nós provemos disso, que nós não sejamos ignorantes em relação à boa vontade dele para nós. but that we prove it. Ele quer que nós provemos dessa vontade boa. But if I'm not submitted to the Lord and His Word, Mas se eu não estiver submetido ao Senhor e à palavra dele, then I can't expect to be led by Him in the day to day because my heart's not in that place of wanting that. eu não vou conseguir ser liderado pelo Espírito Santo de Deus diariamente, porque meu coração não está na palavra dele, desejando a vontade dele. So knowing God's will involves my mind, it involves this body, these members being offered up to Him. Então, conhecer a vontade de Deus envolve a minha mente, envolve meu coração, envolve essa atitude. Jesus said that His bread was to do the will of God. Jesus falou que o pão dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai que o enviou. That's what brought Him nourishment. Era isso que o nutria, o que fortalecia ele. Knowing and walking in the will of the Father. Conhecendo e caminhando na vontade do Pai. What else does Paul say as it relates to how we walk circumspectly? Então, o que mais Paulo diz aqui em relação a ter o cuidado de andar com a maneira com que se anda? O que ele diz mais? He says, do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ele fala, olha, não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Dissipation is simply wasteful living. Libertinagem significa desperdiçar a vida. It speaks of the squandering of valuable resources. Fala de jogar fora recursos valiosos. Paul here is contrasting that individual who is under the control of a substance. And in this instance, it's alcohol. E Paulo ele está aqui fazendo um contraste, um paralelo sobre o caminhar sábio, o caminhar tolo, usando como comparação alguém sob o controle do álcool. And as a result of its abuse, E como resultado do abuso do álcool, and is therefore no longer in control. a pessoa ela perde o controle. A pessoa que está alcoolizada, ela não tem mais controle do que é, do que faz. To the person whose life is under the control of the Holy Spirit. E é oposto àquela pessoa que está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. There is the contrast between the two. Há um contraste entre as duas coisas aqui.
In Proverbs chapter 20, verse 1, Em, it says em this, Provérbios 20, wine is a mocker, diz lá, o vinho ele é um zombador, strong drink is a brawler, e a bebida forte é como um lutador, and whoever is led astray by it is not wise. e aquele que se deixa dominar por isso não é sábio. When someone is drunk, they're under the influence, Quando alguém está bêbado, está debaixo da influência, under the power of a substance. debaixo do poder de uma substância. When drunk, there is the loss of all good judgment and self-control. Ele perde toda a capacidade de juízo, de controle próprio. There's something that Pastor Chuck said. Há uma palavra que o pastor Chuck costumava dizer: Anything that alters our state of consciousness qualquer substância que altera nosso estado de consciência opens the door to the attack of the enemy. é como uma porta aberta aos ataques do inimigo. If I am under the influence, Se eu estiver debaixo da influência then I have been brought under the power e está debaixo do poder, of whatever the substance is. seja qual for a substância, And this should never be the case for the believer. isso não deveria ser o caso, né? A situação para um cristão. Paul writes in 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Paulo escreve aos Coríntios o seguinte: All things are lawful for you, todas as coisas me são lícitas, but all things are not helpful. mas nem todas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas helpful, não me convém. All things are lawful for me, Todas as coisas me são lícitas, but I will not be brought under the power of any. mas eu não vou me deixar ficar debaixo do poder de nenhuma delas. And this can apply to anything. E isso se aplica para qualquer coisa. There's two great questions that we ought to ask ourselves in what we just read. Há duas perguntas que todos nós devemos nos fazer em relação a isso que nós lemos. Is this helpful? Isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? And am I being brought under the power of this? Ou isso aqui vai me dominar, vai me fazer ficar debaixo do poder disso? When someone yields to the influence of alcohol, Por exemplo, quando alguém cede à influência do álcool, it will not do anything to build up that person's life. essa pessoa não vai fazer nada que vai encorajar a vida de alguém, Or the lives around them. ou da vida dela própria. But it will tear down and destroy all that is good in that person's life. Mas o que faz é o contrário, vai fazer essa pessoa destruir tudo que é bom na vida dela. Many of us have seen this firsthand either in our own life or in the lives of others. Muitos de nós já puderam presenciar isso, pessoas alcoolizadas próximas a nós. When a life is yielded to the influence of the Holy Spirit, Mas quando uma vida, uma pessoa, ela está entregue ao poder do Espírito Santo de Deus, what are the effects of that? quais são os efeitos disso, dessa influência? How does it affect the lives of others around us? Como que é o efeito da vida de uma pessoa que está debaixo da influência ou do poder do Espírito Santo de Deus? Is it destruction? Será que é destruição? Absolutely not. Absolutamente não. There is life, there is peace, there is joy. Há uma vida, há uma paz, há uma alegria. Others are built up and impacted for eternity. Outras pessoas são impactadas, são erguidas, são fortalecidas para a eternidade. There's power over temptation and sin. E aí então há poder sobre a tentação, sobre o pecado. Either the flesh is dominating my life, Então nós passamos por isso. Ou a carne está dominando a nossa vida, or the Spirit is dominating my ou o life. Espírito de Deus está dominando a nossa vida. A pastor by the name of Lloyd Poole Um pastor chamado Lloyd Pulley said that true Christianity isn't about what we abstain from. ele falou: o verdadeiro cristianismo não tem a ver não tem a ver com aquilo que nós nos abstemos, But it's defined by the one whose life we embrace. mas é definido por aquele cuja vida nós abraçamos. Paul says that we are to be filled with the Holy Spirit. Paulo nos diz: devemos ser cheios do Espírito Santo. The Holy Spirit is the third person of the Trinity.
O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. He can be lied to. Nós podemos mentir para ele. He can be grieved. Ele pode ficar triste. He can be quenched. He can quench his work. Nós, in your life. nós podemos apagar o Espírito. And he can be resisted. E ele pode ser resistido também. When Paul speaks of us being filled with the Holy Spirit, Então, quando Paulo fala para nós sermos cheios do Espírito Santo, we experience the sanctifying work of the Holy Spirit nós experimentamos essa obra santificadora do Espírito Santo in our lives each day, nas nossas vidas a cada novo dia. whereby we are becoming more free from sin and more like Christ. E nós nos tornamos cada vez mais livres do pecado e mais próximos de Deus. By the power of the Holy Spirit, we are crucifying this flesh with its passions and desires. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ter essa carne, contar essa carne morta, crucificada com as paixões. And it results in holiness, a greater Christ-likeness in our lives. E nós sentimos um crescimento, uma paixão por santificação e semelhança a Cristo. It results in greater boldness. E também nós temos grande ousadia quando nós estamos debaixo do poder do Espírito If we Santo. want to be filled with the Holy Spirit, Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, there must be repentance of those things that have grieved. tem que haver um arrependimento daquelas coisas que nós fizemos de erradas. That sin that has resulted in the work of the Holy Spirit and through my life being quenched. Então, o pecado ele pode fazer com que a minha vida se tristeza e eu apague a obra do Espírito Santo. And a renewed desire to be under the control of the Holy Spirit, not through the flesh. Mas eu posso buscar a vontade de Deus e ter esse desejo renovado e não mais viver no poder da minha carne. We must come to that place where we say, Nós devemos chegar a esse lugar onde nós podemos dizer: I no longer want to be under the control of my own will. eu não quero mais estar no controle da minha própria vontade. I no longer want to be under the control of the pursuit of things. Eu não quero mais estar no controle de buscar coisas para mim. I no longer want to be under the control of bitterness or sexual immorality. Eu não quero mais estar debaixo do controle da amargura ou da imoralidade sexual, Anger, covetousness, and lies. seja ou do poder da ira ou da mentira. Those things that mark my life before I came into the world. Estas coisas, elas costumavam marcar a minha vida antes de eu conhecer o Senhor. No, I want my life to be under the control of the Holy Spirit. Mas agora eu quero que a minha vida esteja debaixo do controle do Espírito Santo. I don't want to live for self any longer. Eu não quero viver mais para mim mesmo. I want to live a life for Jesus and for others. Eu quero viver a minha vida para Jesus e para os outros. I love what John the Baptist said in John chapter 3, verse 30. Eu gosto do que João Batista disse. Ele diz: John said, he must increase and I must decrease. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Are we responding to the conviction of the Holy Spirit? Nós estamos respondendo a essa convicção que o Espírito Santo nos dá? Are we desperate to be filled with the Spirit? Será que nós estamos assim desesperados de sermos cheios pelo Espírito Santo essa noite? What must I do? O que mais eu faço? O que posso fazer? You ask. Você pede. One day, my oldest son, who was 16, his name is Isaiah, O meu filho mais velho, Isaías, ele tem 16 anos. he was walking around the house, kicking this and that and complaining. Ele estava caminhando pela casa e reclamando, You see, there was something that he wanted, porque havia algo que ele queria muito. and he didn't know, but as his dad, it is actually within my heart to give it to him. E ele nem sabia que aquilo era algo que já estava no meu coração para dar para ele. And after some time complaining, E aí, depois de um tempo reclamando, I asked him, I said, Isaiah, do you know why you don't have what you want? eu falei para ele: Isaías, você sabe por que você não tem o que você quer? He's like, I don't know why. Ele falou: não, eu não sei por quê. I said, you have not because you asked. Ele falou: você não tem porque não pede, eu disse para ele. Now, kids don't get everything they want. Sorry.
My kids don't get everything that they Meus filhos não recebem tudo o que querem, não. But in this moment, it was within my heart as his dad to give it to him. Mas naquele momento isso era algo que estava no meu coração para dar para o meu filho. And so I asked him, I said, so Isaiah, what do you need to do now? E eu perguntei a Isaías, o que é que você quer fazer agora? And he said, I guess. E ele falou, eu acho então que eu tenho que pedir, né? And that's what he did. He asked. E ele fez isso, ele pediu, naquele momento ele pediu. And I gave to him what was within my heart as his father to give to me. E eu dei aquilo que estava no meu coração para dar para o meu filho. In Luke chapter 11, verse 13, Em Lucas 11, 13, Jesus said, if you then being evil Jesus disse, se vocês que são maus know how to give good gifts to your children, sabem dar coisas boas aos seus filhos, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? quanto mais o vosso Pai Celestial dará do Espírito Santo àqueles que o pedirem. The reality is that we can be filled with the Spirit one moment. A realidade é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo no momento, We are very capable of being in our flesh the next moment. mas nós somos também muito capazes de estarmos na nossa carne no próximo momento. We can either yield to the Holy Spirit or we can yield to our flesh. Assim como nós cedemos ao Espírito Santo, nós podemos ceder à nossa carne. What is the way back when we've been in our flesh or been sinning somewhere? Qual é o caminho de volta quando nós estamos na nossa carne ou em pecado? The way back is the cross. E o caminho de volta é se arrepender, é voltar. We confess our sin, we repent and have to grieve the Holy Spirit. É confessar. O caminho de volta começa através da confissão. Nós confessamos o que erramos, o que fizemos de errado. We ask the Lord to cleanse us, Nós pedimos para que o Senhor nos purifique and we receive of His grace and His forgiveness. e aí nós recebemos da graça e do perdão dele. Being filled with the Spirit isn't optional for the believer. Ser cheios do Espírito Santo não é opcional para o cristão. Though not all believers are being filled with the Spirit each day. Embora nem todos os cristãos sejam cheios do Espírito Santo todos os dias, They have the Spirit dwelling in them, eles têm o Espírito Santo habitando dentro deles. but they're not living under His influence in their life. Mas é uma coisa diferente viver debaixo do poder e da influência do Espírito Santo nas suas vidas. The extent to which the Holy Spirit has control over my life, Essential. the extent, A extensão do poder do Espírito Santo na minha vida is the extent to which I will experience His empowerment. é a mesma extensão do meu desejo de experimentar esse poder sobre a minha vida. His life is imparted to me, A vida dele, ela é transmitida para mim. and I'm being set apart for His purposes and His transforming power. E eu sou separado para os seus propósitos, através do seu poder transformador. By which He changes me from the inside out, E esse poder me transforma de dentro para fora. conforming me to the image of Jesus Christ. E esse poder me transforma à imagem de Jesus Cristo. There is power to live the life that He's called me to live. Há poder para viver uma vida que eu quero viver. There is strength to face the challenges of life. Há poder para viver e encarar os desafios da vida. There is victory over sin and temptation, A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a tentação. and the character of Christ will shine forth from my life to the glory of God. E o caráter de Cristo vai brilhar na minha vida para a glória de Deus. So often when we think about being filled with the Holy Spirit, Muito frequentemente, quando pensamos em sermos cheios do Espírito Santo, we think in terms of how much of Him we have. nós pensamos sempre o quanto dele nós temos. And I don't believe it's about how much of the Holy Spirit I have, Mas eu não acredito que isso tenha a ver com o quanto do Espírito Santo eu tenho. but how much of me does the Holy Spirit have? Mas ao contrário, o quanto de mim o Espírito Santo tem. Does He have all of me tonight? Será que ele tem tudo de mim essa noite? Or does He have only part? Ou ele tem apenas parte de mim? I want to end with these few thoughts as it relates to the effects of the filling of the Holy Spirit in our life, and we will look at it just briefly. E eu quero terminar com essas características de ser cheio do Espírito Santo, e eu vou fazer de forma bem rápida. Notice what Paul writes here. Percebam o que Paulo escreve aqui. What happens when we're being filled with the
O que que acontece quando somos cheios do Espírito Santo? He speaks of speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs. Ele fala que falando ao outro com cânticos, hinos, You see, it affects louvando, how we talk to one another. It affects our conversation. Então, isso quer dizer, quando diz falando uns aos outros, é que afeta a nossa conversa. Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jesus falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. In Proverbs, it says, guard your heart with all diligence. E o Provérbios fala, olha, sobre todas as coisas guarda o teu coração, acima de todas as coisas. For out of it flows the issues of life. Porque deles procedem as saídas, dele procedem as saídas da vida. What does our speech look like when we aren't yielded to the Spirit? Como que é, então, o nosso discurso, a nossa fala, quando ela está debaixo do poder do Espírito Santo? Gossip, Será que é fofoca, maledicência, falar mal dos outros, lying, cursing. mentir, xingar? There's a carelessness when it comes to the words that I say. Existe esse descuidado quando tem a ver com as palavras que saem da minha boca? Maybe it's an outburst of anger or a lack of restraint. Talvez uma explosão de raiva, uma falta de domínio próprio. Second, it results in a heart that's filled with thanksgiving. O segundo resultado do nosso coração, quando o nosso coração é cheio do Espírito Santo, existe uma naturalidade de ação de graças. He says, give thanks always for all things to God the Father and of our Lord Jesus Christ. Ele fala aqui, olha, em tudo sejam gratos a Deus, em todas as circunstâncias, And we look at that and think, give thanks always? constantemente. E aí ele fala, dê graças sempre. For all things? How is that possible? E você pode se perguntar, como que eu posso agradecer por tudo, todas as coisas? Because I understand that God is sovereign. Porque quando nós entendemos que Deus é soberano, That I can trust Him, that He is good. e que eu posso confiar e que Ele é bom, No matter what I'm going through, no matter how painful or difficult the situation, não importa quão difícil seja a minha situação, I can give thanks. eu posso agradecer, eu posso ser grato. What am I giving thanks for? Pelo que eu agradeço? I'm not giving thanks for this painful situation. Eu não estou agradecendo por uma situação dolorida. I'm not giving thanks for this hurt that I may experience. Eu não estou agradecido por essa dor ou essa experiência ruim que eu tive. But I'm giving thanks that He's greater. Mas eu estou dando graças a Deus porque Ele é maior do que tudo isso. And I'm giving Him thanks because I know that He will help me through. Eu vou dar graças a Deus porque eu sei que Ele vai me ajudar a superar todas essas coisas. I'm giving thanks because I know that no matter how difficult or painful it may be, Eu dou graças porque não importa quão dolorido isso seja ou possa ser, that He will work all things out together for good to those who love Him. mas eu sei que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. And last, it results in humility. E também a humildade. Notice what Paul says as he closes. Olha o que Paulo fala quando ele fecha essa passagem. Being filled with the Spirit results in submitting to one another in the fear of God. Ser cheio do Espírito Santo, versículo 21, também resulta em sujeitar-vos uns aos outros. As I am submitted to the Lordship of Jesus Christ over my life, Quando eu estou rendido ou submisso ao poder de Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor, there results in submission to my brothers and sisters in Christ. há também o desejo de uma submissão, sujeição aos meus irmãos em Cristo. I'm considering them as being better than myself. Eu consigo considerar o meu irmão melhor do que a mim mesmo. I'm not looking out merely for my own interests, but I'm looking out for their interests. E eu não estou mais procurando os meus interesses, mas os interesses dele. There's a willingness to yield to another person out of love. Há um desejo de ceder aos interesses de outra pessoa por amor a ela. And therefore give up my need to always be right. Então, desistir. Só assim again. Give up my need Uhum. to always be right. Desistir da minha necessidade vai sempre ser certo. There's a sensitivity to the needs of those around me. Há uma sensibilidade às pessoas que estão à minha volta. So let's seek the Lord this evening Então, irmãos da igreja, vamos buscar o Senhor essa noite and ask Him to help us walk wisely, e pedir para que Ele nos ajude a caminhar com cuidado, to walk circumspectly, para caminharmos como esse acrobata, by redeeming the time, remindo o tempo,
knowing God's will, conhecendo a vontade de Deus and being filled with the Holy e Spirit. sendo cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Father, we thank you for this time together. Pai, nós te agradecemos por esse tempo juntos. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you for the ways in which you spoke to our hearts tonight. Senhor, eu te agradeço pelo modo que o Senhor falou ao nosso coração essa noite. And Lord, we ask tonight, Lord, that you would help us. Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Help us, Lord, to walk wisely, to walk circumspectly. Senhor, nos ajude a caminhar com sabedoria, a caminhar com cuidado. Help us with our perspective. Senhor, nos ajuda com a nossa perspectiva, Senhor. Our perspective on this incredible gift you've given us. Senhor, essa perspectiva sobre esse presente tão valioso que o Senhor nos deu, que é o tempo. Senhor, nos ajuda a remir o tempo essa noite, agora, Senhor. If I need to make things right with someone, Senhor, se eu tenho que acertar meu coração com alguém em relação a uma pessoa. if there's some sin that I need to repent of, Senhor, se existe um pecado que eu preciso me arrepender, Senhor. whatever it might be tonight to come, Senhor, seja lá o que for, essa noite é a noite de remir o tempo. you said, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Senhor, tu disseste, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Lord, we want to know your will. Senhor, nós queremos conhecer a tua vontade. And Lord, tonight, E, Senhor, esta noite, we ask, Lord, for a fresh filling of the Holy Spirit. ó Senhor, nós pedimos por um encher novo do teu Espírito Santo. And Lord, that we would not only experience the effects of the Holy Spirit in our lives, Senhor, que nós não apenas experimentamos os efeitos do Espírito Santo na nossa vida, but those around us would be impacted. mas que aquelas pessoas à nossa volta sejam impactadas. They would experience the effects of the Holy Spirit filling us. Senhor, que as pessoas à nossa volta sintam o efeito do Espírito Santo nos enchendo. We want to be under His influence. Nós queremos estar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Lord, tonight to seize the moment. Senhor, essa noite é o momento, é a oportunidade. Queremos aproveitar That you would not have part of us. que o Senhor, ó Deus, não nos esqueceu, But Lord, tonight you would have all of us. mas que o Senhor nos deseja. We surrender, Lord, afresh to you, Jesus. Então nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.